Olá, sejam muito bem-vindos a esse tutorial de C#. Hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre matrizes. Então, aqui eu estou usando para me orientar essa apostila em russo, mas não liguem para isso não. Então vamos lá. O conceito de matrizes, que seria massive, né? Matrizes são tipos de dados estruturados que possuem valores fixos e alinhados por index. Então, eles são como uma sequência alinhadas por index, tá? Que possuem o mesmo tipo. Tá, então o que ele quer dizer com possuindo o mesmo tipo? Então, agora a gente vai para definições aqui de array. Recomendo, se vocês quiserem, olha no site aqui oficial da Microsoft. Eles disponibilizam a informação, mas a explicação tá tudo em inglês. Vamos lá então. Aqui ele está explicando que existem tipos diferentes de matrizes. Não só tipo no sentido de tipo inteiro, tipo real, tipo string e tudo mais, mas que existem tipos de matrizes. Então existem matrizes unidimensionais, bidimensionais e essa é chamada de jagged. Esse tipo de matriz aqui, ele é uma matriz um pouco diferente, porque essa matriz unidimensional, então a gente pensa numa sequência numérica assim, ó, retinha. A bidimensional é até fácil de entender, porque é como se fosse um retângulo. Então eu tenho esses valores como linha e esses valores como uma coluna. Nesse jagged array, a explicação é um pouquinho mais complexa. Então a gente pode pegar isso daqui como exemplo. Então, ó, nesse array, a gente tem os nossos index, né? No caso 0, 1, 2 e tudo mais. Só que em cada índice, então eu tenho esse número fixo de colunas, de linhas, desculpa, e o número de colunas para cada index ele é variável. Então o número de colunas para cada linha ele não é fixo. Então, se você pegasse uma matriz, por exemplo, bidimensional, você teria, por exemplo, aqui 3 linhas e, sei lá, por exemplo, 2 colunas. Então, seria esse retângulo aqui. Nesse caso desse tipo de array, a gente tem 3 linhas e aqui no index 0 a gente pode ter 2 colunas, aqui a gente tem 3 e assim por diante. Beleza? Tá, então reparem que aqui tem tipos diferentes de declarações de matrizes. Então, assim, a gente tem esse primeiro tipo que é a declaração padrão mais usada. A gente tem esse segundo tipo, então assim, nesse primeiro tipo ele simplesmente está declarando o tipo dessa matriz, que no caso é inteira. Aí você coloca o colchetes. O array 1 é o nome da matriz, que você pode pôr o nome que você quiser. Aí depois, por convenção, você coloca igual, new, e aqui você repete o tipo dessa matriz, que no caso é inteiro, e aqui você coloca o número de espaços. No caso dessa matriz, ela vai ter 5 espaços. Eu estou querendo reforçar isso e daqui a pouco eu já explico para vocês o porquê. Tá, então vamos para o próximo aqui. A gente tem esse outro tipo de declaração que ele não está declarando a quantidade de espaços na memória que vão ser reservados para essa matriz, mas ele já escreve o valor direto que você pode fazer. E existe esse terceiro método que você simplesmente declara o tipo da matriz, colchetes, nome da matriz, e aí os valores que serão atribuídos a ela. Beleza? Aqui a gente já vai estar trabalhando com arrays bidimensionais que funcionam basicamente da mesma forma, só que os espaços, como eu expliquei, você tem que pensar nisso como um retângulo, então como linhas e colunas. Então você entende aqui, por exemplo, o tipo de declaração é a mesma. Então aqui seriam 2 linhas e 3 colunas. Nessa outra declaração, ele declara com os valores, que é o mesmo sentido dessa declaração aqui. Então, aqui seriam 2 linhas e 3 colunas, e aqui seriam os valores. Aqui os valores da primeira linha e aqui os valores da segunda linha. E você pode reparar que aqui só tem na matriz unidimensional, ele só coloca uma chave e os valores dentro. E aqui,
a característica da bidimensional, né, que é essa vírgula bem no meio, que aí seriam esses valores da primeira linha entre essas chaves aqui, e os valores da segunda linha entre essas chaves aqui, tá bom? Então agora, bora pro programa.